Vem cá comigo, vamos agora conversar sobre a nossa saúde. Gente, o tema tão importante, porque ainda há pouco falei, né? 6 de dezembro já tá quente, o verão começa dia 21 de dezembro, daí a gente sabe que é mais quente ainda. De toda forma, a gente vive num país tropical com bastante sol, né? E a exposição ao sol, ela é boa, por um lado, vitamina D, mas a gente precisa redobrar os cuidados com a pele, tá? E prevenir o câncer de pele. Agora, não é só o sol que pode causar o problema, não. E pra gente conhecer os outros fatores de risco e identificar os possíveis sintomas, eu converso com a dermatologista Meire Gonzaga sobre o dezembro laranja. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada por estar convite, aqui. Viu? É um prazer. Prazer é nosso. E tão importante falar de câncer de pele, né? Porque a incidência é muito grande, maior do que a gente imagina, né? Muito mais, porque assim, no Brasil, ele representa 30% de todos os tumores que são diagnosticados. Então, 30% são os tumores não melanoma. Desses, 1% é o melanoma, que é o mais grave de todos, que pode causar metástase. Mas esse número só vem crescendo ano após ano e cada vez em pacientes mais jovens. Esse é o grande problema. Bom, o sol é um dos agentes. Agora me diz uma coisa, com o passar dos anos, essa radiação solar, ela ficou pior? Sim, por conta dos buracos na camada de ozônio, né? Então, por isso que o sol que a gente tomava há 30 anos não é igual ao sol que a gente toma hoje. E por isso que cada vez mais pacientes mais jovens começam a apresentar câncer de pele, né? Então, esse é um dos problemas. Agora, não é só o sol que pode causar o câncer de pele? Na verdade, também depende um pouco da genética, né? Da cor da pele. Então, aquele paciente branquinho, ruivo, de olhos claros, ele tem mais chance de uma pessoa com um pouco mais de melanina, né? Então, que tenham mais pigmentação na pele. Mas isso não exclui o aparecimento do câncer de pele também nos negros. Então, que isso é um grande mito, né? Porque às vezes as pessoas de pele negra falam assim, ah, não, eu não preciso de proteção solar, mas precisa sim. Por quê? Porque eles também têm muito câncer de pele. Agora, doutora, tem alguns médicos, inclusive alguns dermatologistas, que hoje em dia falam assim, ah, eu prefiro só usar a camiseta protetora contra raio UVA UVB, porque o protetor solar é cancerígeno. Isso é verdade? Não, não é verdade. Isso é um mito, uma fake news, entre as muitas, né? Então, a gente tem que usar protetor sim, né? E a gente deve estimular o uso da proteção solar desde a infância. Então, para as crianças, quando vão para o jardim de infância, naqueles horários recreativos, é super importante. Por quê? Porque o sol tem ação cumulativa sobre a pele. Então, tudo que a gente encontra na nossa pele com 40, 50 anos não começou hoje. É do sol que a gente tomou lá atrás. E isso as pessoas não se dão conta, né? Então, elas dizem, mas hoje eu não tomo tanto sol, mas já tomou lá atrás. Então, por isso que é tão importante o uso do protetor solar continuamente e estimular esse uso a partir da infância. A gente sabe que todo câncer, quanto mais precoce ele é diagnosticado, melhor o resultado nesse tratamento, né? Como é que a gente pode suspeitar de um possível câncer de pele? Então, a gente tem alguns sinais, né, do câncer de pele. Um deles é o ABCD das pintas. A, quando as pintas são assimétricas, a gente traça uma linha, um lado é diferente do outro. B, quando eles têm bordas irregulares. C, quando uma pinta tem mais de uma cor. E D, quando o diâmetro dessa pinta começa a aumentar. Uma pinta que tenha 3 dessas 4 características, ela deve ser retirada e mandada para a biópsia. Uma pinta que tenha 2 dessas 4 características precisa de um especialista observando esse tipo de lesão. E também um outro sinal que é muito importante são aquelas feridinhas que não saram. Ah, eu tenho uma casquinha que está só aumentando. Ah, eu tenho uma feridinha que dura mais de 4 semanas e não cicatriza. Então, isso é um outro sinal de alerta em que você deve procurar o seu médico, né, para poder fazer um exame adequado, se essa lesão é perigosa ou não. Existem tipos de câncer de pele? Alguns tipos. Os principais são o carcinoma basocelular e o espinocelular, né? E o mais grave de todos é o melanoma, que é esse que pode causar metástase. E ele é muito rápido, muito agressivo e de alta letalidade. Mas, como a gente disse, né? Então, mais de 90% dos cânceres de pele fazem parte desse tipo mais do bem, né? E é por isso que a gente deve ter atenção aos sinais do pré-câncer de pele, né? Então, são aquelas casquinhas que ficam... Eu brinco que quando a pele começa a ficar crocante, não é um bom sinal.
né? Então, aquelas asperezas que não desaparecem, mesmo você hidratando, procure seu médico dermatologista. Ele vai poder fazer um bom diagnóstico precoce desse tipo de lesão. Ok. Tem algum lugar mais característico, mais relevante da gente observar? Na verdade, o câncer de pele pode aparecer em qualquer lugar. Esses tumores que são facilitados pela exposição solar são mais frequentes em regiões mais expostas, braços, rosto, V do decote, dorso, né? Mas isso não impede que o paciente tenha uma lesão na perna, uma lesão nas costas, mesmo em áreas cobertas. Ok. Na careca, pode ter câncer? Sim, e é muito, muito frequente. Por quê? Porque muita gente esquece de passar protetor solar na orelha, no dorso do pé, no pescoço, na parte de trás, às vezes passa na parte da frente e esquece da parte de trás, no dorso das mãos, para dirigir. Então, porque não só deixam aquelas manchinhas feias, mas o problema é que ele pode, esse sol cumulativo, se transformar num câncer de pele. Por isso que é tão importante a gente estimular a fotoproteção. Perfeito. Tá para ficar aqui mais um pouquinho para responder as dúvidas? Claro! Então tá bom, ó, você que tá aí assistindo ao programa, anota aí e manda sua pergunta no 119 50 45 18 40. E se você estiver assistindo através do nosso canal no YouTube, aí em qualquer lugar do planeta, pode participar através do chat e eu volto já já pra gente fazer as perguntas e todo mundo ouvir as respostas. É bom que as dúvidas são todas pra gente. Vamos continuar aqui com a doutora Meire as perguntas. Vamos já colocar na tela? Você que mandou, obrigada pela sua participação. Quem não mandou, corre lá que dá tempo. 11 9 50 45 18 40, tá? Deixa eu ver aqui, já vai entrar já a primeira pergunta. De quanto em quanto tempo é preciso aplicar o protetor durante a exposição ao sol? O ideal é que a gente aplique a cada 2 horas ou a cada mergulho, né? E uma outra dica super legal é a gente aplicar o protetor 30 minutos antes da exposição solar. Então aplique em casa antes de sair, tira a roupa, fica sem biquíni, sem maiô, passa em tudo para não esquecer nenhum pedacinho e depois veste a roupa de banho. Perfeito. Tem uns carocinhos na cabeça, isso pode se transformar em câncer? Tem uma pele branca? Pode, né? Então é o ideal que ela procure uma ajuda pra gente saber se esse carocinho é aquela asperezinha que a gente conversou. Se tem alguma coisa estranha no nosso corpo, a gente tem que olhar, tem que ver o que é. A gente não pode ser negligente, né? Com essa máquina que Deus nos deu. Ó, tem que cuidar. Próximo. Para usar o protetor solar, eu preciso primeiro passar o hidratante na pele? É a Mara de Bagé. Então, não necessariamente. A gente pode passar o protetor diretamente. Então, você pode tomar um banho à noite, passa o hidratante e durante o dia, se você for à praia, à piscina, passa o protetor por cima do hidratante. Não tem necessidade de removê-lo. Agora, quando a gente passa, por exemplo, um protetor ou um hidratante no rosto, a gente precisa esperar algum tempo para passar o protetor? Não, pode passar na sequência. Dentro de casa a gente precisa passar protetor também, né? Também, principalmente quem tem aquelas manchas que são os melasmas, precisa passar, porque a luz visível também pigmenta. E a luz emitida pelo celular, pelos tablets, tudo isso ajuda nessa pigmentação. Tem que proteger. Ok. Qual a diferença entre protetor e filtro solar? Na verdade, eles são quase sinônimos, né? Então, ambos são eficientes e o que vai mudar é o índice de proteção solar. Então, o ideal é que a gente use filtros acima do FPS 30, para que a gente tenha uma proteção efetiva. Porque aqueles, um filtro 8, ele vai só, eu brinco, fazer de conta. Fazer de conta. Vamos lá, gente, tem mais pergunta aqui? Eu tenho uma pergunta, deixa eu vou fazer a minha pergunta se não tiver nenhuma outra. Entrou agora, mas deixa eu fazer a minha. O protetor solar com cor, ele é mais eficiente do que aquele transparente para o rosto? Ambos são eficientes, mas quando a gente tem o melasma, que é aquela manchinha que a gente falou, o protetor com cor, ele acaba formando uma barreira física de proteção. Ele então adiciona uma proteção. Então, mas para o restante do corpo, eu quero usar, eu prefiro usar sem cor, não tem problema nenhum. Use filtro. Ok. Meu filho tem umas manchas na região dos cotovelos. O que pode ser? Pode ser muita coisa. Pode ser desde uma pele seca, pode ser uma psoríase, pode ser uma alergia. Qual fator solar deve ser usado em pele negra? Também filtro no mínimo 30. Tá, não é, eu já sou bronzeada, vou passar só o 8. Próxima pergunta na tela. Deixa eu ver, ainda não entrou a outra pergunta aqui.
Eu tô indo muito rápido, né? É porque as perguntas são assim, ó, papum, não é? E aí as dúvidas são rápidas a gente resolver. Mas vocês estão entendendo que não dá pra gente brincar, né? Então, filtro 30, tem que passar meia hora antes de se expor ao sol. Agora, nessa época que tá todo mundo querendo curtir praia, piscina, muita atenção. Protetor solar de adulto pode ser utilizado em criança? As crianças abaixo dos 6 anos devem utilizar os protetores físicos, que não tenham componentes químicos, ou seja, eles fazem aquela película de proteção, que é o óxido de titânio, porque é muito mais seguro para as crianças, tem muito menos conservantes. As crianças a partir dos 6 anos, aí sim podem usar os protetores iguais aos dos pais, não tem problema nenhum. E uma outra coisa que é bem interessante é a gente adicionar a proteção mecânica, né? Então, que é o uso das camisetas, do boné, do óculos de sol. Porque você sabia, Cláudia, o melanoma também pode acometer a retina. Então, é importante que a gente use óculos de sol como uma medida de proteção solar, né? Com certeza, até nos pequenininhos, né? Até nos pequenininhos. E, além disso, a radiação solar também favorece o aparecimento da catarata. Então, por isso que é tão importante que a gente use óculos de sol também. Também, além disso, o pterígio, né, que eu tenho e eu falo para vocês, é o sol e também o vento. A gente precisa proteger as crianças sempre, principalmente quem mora em região de praia, né? Eu que passei a minha vida inteira no Rio de Janeiro, muito sol, muito vento, mas também tem um fator genético. A gente precisa estar sempre cuidando. Nosso corpo é maravilhoso, mas a gente precisa dar bastante atenção para ele. Doutora Meire, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite e, assim, eu quero estimular todos a se engajarem na campanha do Dezembro Laranja. Dezembro Laranja, vamos divulgar e vamos falar nas redes sociais também, vamos lembrar as amigas, né? A importância do protetor solar, tá? Você pode entrar no Instagram, Saúde Minuto, porque tem mais informações. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Até logo.